Safra de laranja rápida e com menor produção nos pomares brasileiros. Mais rápida porque variedades como a Pera Rio, que normalmente tem o término da colheita em março, tiveram o encerramento do ciclo antecipado para novembro. Colheita negativa porque a produtividade da fruta caiu em quase 20%. Foram cerca de 245 milhões de caixas de 40 quilos contra mais de 300 milhões de caixas no ano passado. Os números foram bem próximos da estimativa divulgada pelo Fundecitrus. Nós fomos acompanhando, a campo, a gente tem os monitoramentos de talhões, então a gente faz o acompanhamento de queda, de crescimento de fruto, E a gente observou e também dos desvios de produtividade das árvores, então a gente tem uma nova configuração hoje de plantios. Todo esse trabalho é monitorado e a conclusão que a gente chega é que foi muito parecido, muito semelhante ao número inicial de maio, com uma safra em comparação à safra passada de 18% menor. A região sudeste de São Paulo foi a menos prejudicada, teve colheita praticamente estável em relação ao ciclo anterior. Já o norte do estado e o Triângulo Mineiro tiveram quebra de 50%. Para se ter uma ideia, Minas teve 9 milhões de caixas de 40 quilos, metade do que foi produzido na safra passada. A região do Triângulo Mineiro, o norte do estado de São Paulo, foi uma região que sofreu muito com altas temperaturas em outubro de 2015, diferente do que aconteceu na região sudoeste, região dos municípios de Avaré, Itapetininga. Nós não tivemos esses picos tão altos de temperatura que provocaram, então, nessas outras regiões, como o Triângulo Mineiro, abortamento expressivo de chumbinhos. Com tudo isso, a quantidade de frutos por caixa foi alterada. 26 laranjas a menos na caixa de 40 quilos. Isso aconteceu principalmente por causa da distribuição atípica das chuvas e do calor, que fizeram desenvolver menos frutas nos pomares. Esses frutos que ficaram na árvore, eles ficaram em um número muito reduzido, do que a normalidade que a árvore consegue suportar, a capacidade produtiva da árvore. Então a árvore ela direcionou aí os nutrientes que ela tem, a água disponível para esses frutos. Como eles eram poucos frutos, eles cresceram mais do que também o padrão normal de crescimento do fruto. Então esses frutos eles ficaram maiores e aí precisamos então de menos frutos para completar os 40,8 quilos de uma caixa. Para o consumidor é bom porque ele tem uma laranja com mais suco, Então ele pode consumir ela com mais suco. Para a indústria é pior porque aquele suco que está disponível dentro da laranja, uma parte grande dele é água, Então ela tem um trabalho maior para extrair a água e então produzir o suco concentrado, que é um produto da indústria para exportar. E o Fundecitrus já trabalha pensando no próximo ciclo de produção. A estimativa da próxima safra será divulgada já no mês de maio. Além disso, o fundo trabalha no levantamento de duas das principais doenças que atingem a citricultura. O estudo tem como objetivo saber como está a presença do greening e do popular amarelinho nos pomares de laranja de São Paulo e Minas Gerais. O amarelinho ou CVC já foi a principal doença e hoje já está quase controlado. O último levantamento apontou a presença do problema em somente 3% das plantas. O amarelinho no passado, na década de 90 principalmente, foi a pior doença da citricultura. Foi uma doença muito importante. Então é sempre importante manter o monitoramento dessa doença, saber em que estágio ela está. No levantamento de 2016, a doença estava em 3% das plantas do estado. Isso mostra que ela vem decrescendo de importância a cada ano. Já o greening é atualmente a maior dor de cabeça dos agricultores. Ele está em 16% das laranjeiras. As regiões de Porto Ferreira e Limeira, em São Paulo, são as que mais têm plantas infectadas. Os estudos servem também como base para ações contra o psilídeo, que é o vetor da doença. O greening é a pior doença de siso do mundo. Ele causa muitos prejuízos. Ela deixa a planta amarelada, a planta de siso amarelada, causa a queda de frutos e ao longo do tempo a planta se torna improdutiva. Então essa doença é extremamente importante saber como é que ela está distribuída, como ela está no estado, qual é a incidência e inclusive a severidade da doença nas plantas. As principais medidas de controle é a utilização de muda sadia, a eliminação de plantas contaminadas e o controle do inseto vetor, que é o psilídeo diaforina citri. Inclusive nisso, o Fundecitrus tem o sistema de alerta fitossanitário que auxilia o citricultor no controle dessa doença. Ele fornece quinzenalmente um relatório da flutuação populacional de psilídeo nas regiões. E a gente fornece esses dados ao citricultor e auxilia nas medidas de controle no momento mais adequado de controlar o inseto vetor.